Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo de hoje em Teoria Geral do Direito. O tema que nós abordaremos será a norma jurídica. A norma jurídica e suas características principais. Precisamos, antes de iniciar nosso estudo, estabelecer também um conceito mínimo sobre o ordenamento jurídico. O que seria o ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico é um conjunto de normas de um Estado. E a norma jurídica é a manifestação da vontade do povo desse Estado estabelecida na lei. A norma jurídica, ela faz parte de um ordenamento social, de um conjunto, de uma normatividade social. Ela faz parte deste ordenamento social. Entre esse ordenamento, nós temos algumas normas que nós precisamos destacar para que possamos entender o conteúdo e a característica da norma jurídica. Nós temos uma norma que nós chamamos de norma técnica. A norma técnica, ela tem como objetivo uma padronização, ela tem como objetivo um resultado, um estabelecimento de um padrão para determinados serviços, determinadas coisas, determinados bens. Um exemplo de norma técnica que nós podemos colocar seria a ABNT, essa Associação Brasileira de Normas Técnicas. É uma instituição que é nossa conhecida, né, pelos estudantes de uma forma muito especial, porque a ABNT ela estabelece as normas para que determinado padrão de trabalho científico, de estudo científico, seja apresentado. Nós temos também o ISO, né, que é um instituto internacional de normalização. Então, nós temos aí como exemplo, você já deve ter ouvido falar, o ISO 8000, ISO 6000. Então, essas normas técnicas, elas vêm para estabelecer esse padrão para determinados bens e serviços. Qual que é a sanção que nós temos quando essa norma não é obedecida? A recusa, não é? A recusa daquele produto, daquele bem. Se ele não está dentro desses padrões, ele será recusado, ele não será aprovado. E essa norma, ela é escrita e também ela é neutra, ela não depende de uma cultura, ela não depende de um sentimento que nasça de uma determinada população. Ela vai ser neutra, ela vai ser estabelecida para qualquer pessoa que queira apresentar o seu produto, o seu bem, o seu serviço. Nós temos também, que faz parte desse ordenamento social, dessa normatização social, nós temos a norma de etiqueta. A norma de etiqueta, ela se confunde com a norma de educação. E essa norma de etiqueta ou norma de educação, ela nasce de uma cultura. Ela é estabelecida por determinado para ser atendida por determinadas pessoas, em determinados lugares, em determinadas ocasiões. Nós temos essa norma de etiqueta, ela não está escrita em lugar nenhum, mas ela é observada. As pessoas observam essa norma de etiqueta. Nós temos ainda uma norma muito importante, que é a norma ética. A norma ética, nós estudamos já em uma outra oportunidade, nós estudamos sobre o direito e a ética. E nós verificamos que a ética, ela está relacionada com valor, com o que é justo, com o que seria correto, com o que se deve fazer. E a norma ética, ela vem para estabelecer também essa adequação do que seja justo, do que seja correto. E a norma ética, ela pode inclusive ser escrita e inclusive uma sanção. O modelo que nós temos aí de uma norma ética seria o código, e um conhecido também do meio jurídico, que é o código de ética da OAB, onde nós temos o estatuto
Aí da OAB que nós temos essas normas éticas, como que deve se comportar o advogado, como que ele vai exercer sua profissão, e ele pode, inclusive, essa norma ela tem uma sanção. Se essa norma não é obedecida, essa norma ética de condução do seu trabalho, ele pode, inclusive, ter a sua carteira para atividade que lhe autoriza a atividade ser suspensa. Nós temos ainda uma norma muito importante, que é a norma moral. E também já estudamos sobre moral quando nós estudamos sobre direito e moral. Quando nós fazemos esse estudo sobre o direito e a moral, nós verificamos que muitas das vezes a norma moral no futuro ela poderá se tornar uma norma jurídica, porque a norma moral, ela, como nós vamos verificar, essa norma moral ela não tem uma obrigatoriedade, ela nasce de uma cultura. E nós temos uma moral que ela é individual e nós temos também uma moral que é coletiva. E a potência da norma moral, ela é muito superior à potência de uma norma ética, essa norma de conduta, de condução social. Porque em determinado lugar, em determinado momento, quando uma norma moral ela é infringida, nós poderemos ter uma comoção e inclusive pode levar a uma sanção popular extremamente rigorosa. Um exemplo disso, nós temos aí o linchamento, não é? Determinada população ou grupo de pessoas entende que houve uma infração de uma norma que eles consideram como correta, normal, que não está escrita em lugar nenhum, e a própria população aplica a sanção, levando inclusive à morte daquele que infringiu aquela norma que eles consideram como a moral daquele lugar. E é individual. A norma moral, ela é individual, ela é interna, ela é unilateral. Ao contrário, a norma jurídica não. A norma jurídica, ela é externa, ela é exteriorizada. Muitas das vezes eu tenho, na norma moral, eu tenho aquele pensamento, ela é interna. Eu penso alguma coisa, mas se eu não exteriorizo, não vou manifestar, não vou expor, eu não tenho uma conduta punível. Ao contrário, na norma jurídica, sim, ela é exteriorizada, ela é geral, ela tem uma aplicação geral. A norma jurídica também, ela é bilateral, ela nasce de uma vontade e de uma manifestação externa. Nós temos determinadas normas morais que elas são muito parecidas com a norma jurídica, mas essa norma moral ela não está escrita, ela não é escrita, ela é uma aceitação popular, ela vai se encaminhando de acordo com aquela cultura, ela é manifestada pela própria cultura. O que para determinado povo não é imoral, para outros sim. Então nós temos que ter esse cuidado. Uma das características então da norma jurídica também é esse grau de coercibilidade. Ela existe uma sanção. A norma jurídica ela está sempre acompanhada de uma sanção, mas essa sanção ela é organizada, ela não é como a norma moral, que ela é desorganizada, que pode ser para um e não ser para o outro. A norma jurídica não, a norma jurídica ela tem essa característica, não é, da coerção. A coerção é uma sanção mais organizada. E o próprio Estado, é que ele vai definir por meio da lei que punição. Para cada infração nós teremos uma punição. O César Fiuza, ele apresenta, né, estas leis, como estas leis podem ser classificadas. Então,
vamos utilizar essa classificação do César Fiuza, e ele fala que a lei ela é classificada pela extensão territorial. Então, nós teremos uma lei que pode ser uma lei federal, uma lei estadual ou uma lei municipal. Nós teremos ainda, pela sua natureza, nós teremos as leis que são leis materiais e temos leis processuais. As leis materiais, elas vão regular relações jurídicas e situações concretas. E as leis processuais, elas vão regulamentar os procedimentos, elas vão instituir processos para que seja assegurado esse direito material. Então, nós temos aí como exemplo de uma lei material o nosso Código Civil. É uma lei, né, de direito material. E nós temos aí o Código de Processo Civil, que é uma lei processual, uma lei que vai regulamentar procedimentos para que haja uma igualdade de tratamento e o direito ele possa realmente ser buscado, a justiça possa ser distribuída realmente. Nós temos ainda como uma característica da lei a sua força obrigatória. Então, a norma ela pode ser imperativa ou congente, ela tem como sua base a ordem pública. Então, é aquela lei que todos precisam obedecer. Ela tem esse caráter de ordem pública. E nós temos ainda, né, dentro dessa força obrigatória, nós temos ainda aquela lei denominada de norma dispositiva. A norma dispositiva, ela não contém uma obrigação de cumprimento imediato, ela vai orientar. Ela vai orientar, vai se referir normalmente a direitos disponíveis. Ela vai orientar como deve ser a sua ação. E temos ainda uma norma nessa força, né, de obrigatoriedade, nós temos ainda a norma interpretativa. A norma interpretativa, o objetivo dela é esclarecer, é orientar sobre determinada lei, sobre determinada atividade. Então, nessa força de obrigação, nós teremos aí a imperativa, a dispositiva e a interpretativa. Temos também que esclarecer que uma lei, um texto de lei, nele pode estar inseridas normas, tanto as normas com essa força imperativa, como também com uma força dispositiva e interpretativa, no mesmo texto de lei. Nós poderemos ter todas essas normas. O exemplo disso, e inclusive é o exemplo que o César Fiuza utiliza, ele diz sobre a lei do inquilinato, a lei de locação, que numa mesma lei, no mesmo texto de lei, nós temos esse tipo de norma. Nós temos uma norma dispositiva que fala sobre a obrigatoriedade do pagamento de aluguel. Nós temos uma norma que explica o conteúdo da lei. Temos essa norma que ela vai explicar o que seria locação, o que é locador, o que é locatário. E ainda temos ali uma norma dispositiva, onde um direito que poderia ter o locador, né? Ele poderia ter determinado direito, ele pode dispor desse direito. Um exemplo que ele pode dispor, as benfeitorias que favoreceriam apenas o locatário e ele contribuir com o pagamento delas. Ele pode estipular isso, ele pode acontecer. A lei fala, na lei de locação, fala sobre essas despesas ordinárias e extraordinárias. Nós temos ainda como a lei ela pode ser classificada e ter dentro dessas suas características as leis preceptivas. O que são essas leis preceptivas? São aquelas que têm uma disposição, um comando positivo. Preceptivo tem um comando positivo: faça, tem que fazer. E nós temos ainda
a norma que ela tem esse comando proibitivo, não faça. É um comando negativo que a pessoa não deve fazer. E ainda temos aquelas que são permissivas, são condutas que permitem, você pode, é, você pode utilizar dessa norma e você não terá nenhuma sanção. Um exemplo é o domicílio, que o César Fiuza também usa, seria o domicílio. Você tem o direito de mudar de domicílio para onde você quiser. Então, a própria legislação te permite, faz essa permissão que você se mude, que fique à vontade, você não vai sofrer nenhuma sanção porque mudou de casa, mudou de domicílio, mudou de estado e etc. A própria norma, ela te permite. Temos ainda sobre a norma jurídica a intensidade da sanção. O que vai ocorrer se eu infringir a norma? O que vai acontecer? Como que eu classifico isso? Então, nós temos aí as leis que consideradas como leis perfeitas, que essa norma perfeita, que se houver uma violação dessa norma, este ato, o ato que foi praticado, ele será invalidado, ele será nulo, de pleno direito. Ele não vai surtir nenhum efeito, porque a lei, ela tem essa perfeição, contém essa determinação de nulidade de determinadas condutas. Nós temos ainda as leis que são consideradas leis menos que perfeitas. Quer dizer que se você tem esta conduta, o ato praticado, ele não terá mesmo aquela sanção, a mesma potência da sanção anterior, da norma perfeita. O ato poderá ser anulado, poderá. Então, ele é mais leve, a sanção vai ser muito mais leve. E temos ainda a norma que ela é considerada que é uma norma imperfeita. Ela não tem uma penalidade direta. Ela fala, a norma fala, mas não existe aquela penalidade direta, onde vai ocorrer uma imposição direta, uma coerção direta. Pode haver, se você não cumprir, poderá haver uma sanção, mas se aquela norma não for observada. É o que nós tínhamos hoje para colocar para vocês. E este estudo é um estudo muito complexo. A norma jurídica é um tema que nós temos várias abordagens, são muitos doutrinadores, muitas teses que são apresentadas. O estudo da norma jurídica, esse estudo ele é efetuado diuturnamente pelos doutrinadores. O que seria essa norma, como se estabelece, como que esse conteúdo, essa sanção. Então, estudiosos dos mais diversos posicionamentos. O que nós colocamos hoje foi essa forma mais sintética, básica, para que nós tenhamos esse estímulo para um estudo mais aprofundado. Agradeço a todos por ter participado conosco desse estudo de hoje e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.